A maior parte dos circuitos digitais funciona de forma síncrona, que é exemplo do comercial incluído no último vídeo. As transições só são permitidas em curtos espaços de tempo. O responsável por estabelecer essas marcas que permitirão as trocas de estados é o sinal de clock. Os sinais de clock são tipicamente sucessões de zeros e uns, cuja repetição obedece a um tempo característico chamado período, e cuja taxa de repetição é conhecida como frequência ou 1 sobre o período. Os sinais de clock podem ser simétricos, onde o tempo de permanência em nível alto é igual ao tempo de permanência em nível baixo, ou podem ser assimétricos. Uma das estratégias mais simples e mais utilizadas para gerar sinais de clock é simplesmente usando uma porta lógica não ou uma porta lógica inversora. Esta figura serve para ilustrar como podemos obter um sinal de clock, como eu disse, uma sequência de níveis lógicos baixos e altos, a partir de uma porta lógica inversora. Partindo de um instante onde a saída está em nível lógico baixo, esse nível lógico baixo é realimentado para a entrada, e como a porta é uma inversora, a saída não pode ser também zero. A saída tem que ser o inverso da entrada. Desta forma, para zero na entrada, a saída é forçada a 1. 1 força o próximo estado a 0, 0 força o próximo estado a 1 e assim por diante. A conclusão que chegamos é que o circuito não é estável. Ele fica trocando de estado a cada instante, e é justamente isso que produz o sinal de clock. Um problema dessa implementação simples é garantirmos um tempo exato para o período. O elemento mais comumente utilizado para esse fim são os cristais de quartzo ou osciladores a quartzo. Estes dispositivos produzem frequências extremamente exatas, baseadas em suas características mecânicas. O fenômeno responsável por garantir a exatidão da frequência é o mesmo fenômeno observado naquele experimento onde uma taça de cristal é quebrada apenas por sua exposição a uma determinada frequência sonora. Em resumo, a função do sinal de clock é coordenar, sincronizar as operações do circuito. Em seguida, veremos como o sinal de clock é usado em conjunto com latches e flip-flops para criar essas barreiras no tempo responsáveis por sincronizar as operações dos circuitos digitais. O primeiro tipo de flip-flop que estudaremos nesse curso é o flip-flop tipo D. Eles são a base dos sistemas de memória. O comportamento desses flip-flops pode ser descrito de uma maneira bastante simples. Após uma dada transição de clock, o estado da saída é igual ao estado disponível na entrada. Vimos que é possível tornar a resposta de um latch sensível ao tempo através da entrada C, que simplesmente habilita ou desabilita as entradas, tornando o flip-flop insensível ao que ocorre nas suas entradas quando C for zero. Por isto, podemos afirmar que os latches são sensíveis ao nível. Por este motivo, podemos afirmar que os latches podem ser construídos sensíveis aos níveis lógicos. Por outro lado, o que desejamos associando dois latches para construir um flip-flop é fazer um circuito que seja sensível à borda do clock, a subida ou a descida. Uma das maneiras de implementar essa sensibilidade à borda é justamente utilizando dois latches, um como mestre e outro como escravo.
Como isto funciona, veremos no próximo slide. Mas observe, por enquanto, que o sinal de clock é invertido antes de ser aplicado à entrada C do flip-flop mestre e não é invertido ao ser aplicado na entrada C do flip-flop escravo. A consequência disso é que quando o sinal de clock apresentar nível lógico 0, habilitamos o flip-flop mestre. E quando o sinal de clock subir para nível lógico 1, habilitamos o flip-flop escravo. Na figura temos os sinais para exemplificar como o sinal de entrada se propaga através dos dois flip-flops. No intervalo entre 0 e 1 temos o sinal de clock baixo e CM igual a 1, habilitando o flip-flop mestre. Desse modo, qualquer alteração em D faz com que a saída do flip-flop, aqui na figura chamada de QM, troque de estado após poucos instantes da mudança da entrada. Observe que apesar da mudança da saída do flip-flop mestre, o flip-flop escravo está desabilitado, justamente porque o sinal de clock é 0 e a entrada CE desabilita DE. A entrada DE só será habilitada no instante 2, quando o clock muda de estado de 0 para 1, ao mesmo tempo em que a entrada do flip-flop mestre é desabilitada, porque CM agora passa a ser 0. Observe que pouco após o instante 2, quando a entrada DE é habilitada, a saída QE, ou a saída principal do nosso flip-flop tipo D, apresentará a mudança de estado. Observe que entre os instantes 2 e 4, a entrada do flip-flop escravo permanece ativa e sensível a qualquer mudança. Contudo, como o flip-flop mestre permanece desabilitado pela entrada CM, nada ocorrerá durante esse intervalo, nenhuma mudança em QM ocorrerá durante esse intervalo. Justamente no instante 3, temos uma mudança da entrada. Justamente no instante 3, temos uma mudança da condição de entrada de 1 para 0. Mas, como a entrada do flip-flop mestre está desativada, não ocorre nenhuma mudança no circuito. Esta mudança da entrada de 1 para 0 só será percebida pelo circuito no instante 4, quando habilitamos novamente a entrada CM. E o que observamos em seguida, logo após essa mudança no clock, a saída do flip-flop mestre, QM, percebe essa mudança na entrada D e troca de estado. Assim, agora temos o estado 0 na entrada do flip-flop escravo. Contudo, como CE permanece 0 até o instante 6, a troca de estado de Q ainda não ocorre. Ela só ocorre novamente após a subida do clock de 0 para 1, justamente no instante 6. Instantes depois da subida do clock, temos então a troca de estado de QE, que corresponde à saída principal do nosso flip-flop. Resumindo, apesar de termos mudanças na entrada D nos instantes 1 e 3, a troca de estado da saída do flip-flop só ocorrerá nas bordas de subida do clock, nos instantes 2 e no 6. A pergunta neste exemplo é: para uma dada alteração na entrada Y,
através de quantos flip-flops essa mudança irá se propagar após uma transição positiva de clock. Poucos instantes após a transição, a saída Q1 assume o valor da entrada Y. Então, temos Y disponível na entrada Q1. Mas no instante exato em que ocorreu esse clock, a entrada D2 ainda não havia disponível em Q1 o valor de Y. E assim o segundo flip-flop precisa aguardar até a segunda subida de clock. O terceiro flip-flop só perceberá essa mudança na terceira subida. E no quarto ciclo de clock teremos a entrada chegando até Q4. Então a resposta para essa pergunta é apenas 1. O problema 6.1 nos apresenta um caso muito parecido ao exemplo do slide anterior. E nos pede para desenharmos os sinais nas saídas Y2, Y3 e Y4 ao longo de 2 pulsos sucessivos nos sinais de clock. No instante marcado como 2, a entrada Y1 está em nível lógico 1, o que leva o primeiro flip-flop a assumir logo depois uma saída igual a 1. Como não temos entradas assíncronas como set e reset, essa saída permanece garantidamente até o instante 6 no mesmo estado. 1. Nesta janela de transição, a entrada do primeiro flip-flop encontra-se em 0, fazendo com que a saída caia para nível lógico 0 e permaneça assim até o final. A saída Y2 serve como entrada do próximo flip-flop para determinar Y3. Exatamente no instante 2, Y2 ainda está em 0, ele não trocou de estado, porque a troca de estado de Y2 é consequência da transição do clock, e assim temos um pequeno tempo de atraso entre a ocorrência do clock e a troca de estado da saída. Deste modo, o estado percebido pela entrada Y2 é 0, o que leva a saída Y3 a assumir um nível lógico 0 e manter esse nível lógico até o instante 6. Nesse instante, a saída de Y1 ainda é 1, pelo mesmo motivo que citamos anteriormente, o que leva a saída de Y3 logo após a transição de clock a assumir nível lógico 1. E a saída do último flip-flop toma como entrada Y3, que se encontra em nível lógico 1 na borda de subida do clock no instante 2. Isso faz com que Y4 saia do estado 0 e assuma o estado 1 até o próximo instante de transição de número 6. Em 6, Y3 ainda está no estado 0, levando a saída Y4 para 0 novamente.